Tá. Então, pessoal, essa talk, né, essa palestra, na verdade, é uma tentativa de passar para todo mundo, enfim, quem está começando, quem já está mexendo com PyTorch há um tempo, quem já viu um pouquinho sobre, tem curiosidade, ou então nunca viu sobre, alguns problemas pelos quais eu já passei e consegui resolver de formas diferentes, para tipos de dados diferentes e coisas desse tipo. Então, né, quando a gente está falando de dados, né, quando a gente está falando ali de manipulação de dados, de tentar tirar insights de dentro dos dados, né, de tentar tirar conclusões que podem alavancar um negócio ou ajudar a gente a tomar alguma decisão, a gente normalmente precisa entender qual que é a necessidade que a gente tem e como são os nossos dados, como eles são distribuídos. Então, essa palestra ela tende a falar um pouquinho sobre isso, e aí eu espero que vocês gostem e que vocês tirem todas as dúvidas que ficarem no meio do caminho. Vai ter uma hora que ela vai ficar um pouquinho mais densa, mas aí qualquer coisa a gente para, explica, enfim, não tem problema. Então, quem sou eu, né, afinal de contas? Eu sou a Maria Gabriela Felgas, o pessoal me chama de Gabi ou de Bibs, principalmente de Bibs ultimamente. Eu sou cientista de dados lá na Globo, trabalho no time de recomendação da Globo e também trabalho com processamento de áudio, né, mais especificamente reconhecimento de fala, e agora talvez indo um pouquinho ali para recomendação de áudio, recomendação baseada em áudio, mude de áudio, coisas desse tipo. Então, essa palestra ela vai acabar focando um pouquinho nesse problema. Eu trouxe um exemplo sobre esse problema específico, mas a gente vai conseguir olhar para uma gama de possibilidades ali dentro da ferramenta. Então, beleza, a gente tem os dados e a gente sabe que os dados têm tipos diferentes, né? Às vezes eu tenho dados de consumo, que são dados de usuário, que são dados que eu tenho sempre algum tipo de tabulação associada a esses dados, que eu sei que esses usuários vão ter sempre algum tipo de evento que pode ser agregado. Então, eu posso ter uma quantidade muito grande de eventos, ou eu posso ter um dado tabulado numa tabela no banco de dados, ou eu posso ter, por exemplo, alguma informação de metadados disponível em alguma API. Eu tenho diversos tipos de dados. Às vezes eu tenho séries, sequências temporais, às vezes eu tenho dados sobre conteúdos, que normalmente são coisas um pouquinho mais parrudas, porque aí você está lidando com arquivos maiores, com coisas de vídeo, de processamento de vídeo, às vezes você precisa lidar com compressão de vídeo, de imagem, de áudio até. E você também tem as transformações desses dados, né? Você também olha para esses dados de forma diferente, dependendo das necessidades do que você está fazendo. Então, às vezes, vai valer muito mais a pena, por exemplo, você olhar para uma transformação de um dado do que para o dado em si. Vai valer muito mais a pena você olhar para uma feature enriquecida daquele dado do que olhar para o dado em si. E aí, tudo isso pode ser disponibilizado de diversas maneiras. Pode ser disponibilizado em bancos de dados, pode ser disponibilizado em arquivos locais, pode ser disponibilizado na cloud. Enfim, no cluster, enfim, a gente tem uma imensidade aí, uma imensidão de maneiras desses dados serem disponibilizados. Às vezes eles estão de fácil acesso, às vezes nem tanto, às vezes a gente precisa fazer um scraping, às vezes não. Então, existem diversas coisas associadas a como é que eu olho para esse dado. E aí, pensando nisso, né, pensando num exemplo, por exemplo, de dado de conteúdo, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje, a gente tem ali uns dados que são super abstratos, né, se a gente parar para pensar. Pô, hoje em dia a gente tem dados de áudio, vídeo, imagem, texto, que são coisas que são muito naturais para a percepção humana, mas que são extremamente abstratos para uma máquina. Como é que você fala para uma máquina, tipo assim, esse vídeo aqui, ele tem um teor de verão, sabe? Uma vibe, assim, de clima quente, pessoas se divertindo, praia. Como é que você fala isso para uma máquina, sabe? Então, existe toda essa questão, tipo, como é que você pega esses dados, faz com que eles sejam entendíveis pela máquina, pelo seu modelo, pela sua análise, enfim, para o que você estiver fazendo com eles, e de fato tira alguma informação importante dali ou alguma informação que vai te ajudar a tomar uma decisão importante dali. Então, em geral, a gente está sempre transformando os dados em informações, decisões e análise de comportamentos através justamente de análise desses dados, modelagens e testes de hipótese, por exemplo, fazendo coisas de experimentação. Então, por que o Python, né, como ferramenta, como linguagem de programação, é muito adequado, né? E aí já falando que não é o único adequado, tem várias linguagens que são muito adequadas. Mas por que o Python é super adequado nesse sentido? A gente tem uma documentação extremamente extensa sobre o Python, assim, tudo que você pesquisa sobre o Python hoje em dia, você dá um Google ali, você faz qualquer coisa ali, você dá de cara com uma resposta. Tem 50 pessoas perguntando aquela parada ali no Stack Overflow, você consegue identificar, você consegue ter acesso a várias e várias documentações de forma muito fácil.
Então, você consegue, de alguma forma, se virar. Você encontrou um problema que você não sabe muito bem como resolver, alguém já vai ter passado por aquele problema, você vai conseguir encontrar isso fácil. A documentação está disponível de uma forma fácil, então é muito tranquilo nesse sentido. Além disso, a gente tem uma disponibilidade muito grande de bibliotecas, né? Como é uma linguagem que está muito em alta, é uma linguagem que está trazendo muitos benefícios, principalmente para a nossa área de dados, ela também está muito em alta para bibliotecas sendo criadas, né? Então, hoje em dia, você tem diversas bibliotecas que estão sendo criadas e sempre tem ali o suporte para Python, sempre estão sendo pensadas também para serem aplicadas em Python. Você tem muitas integrações com outras ferramentas, né? Você tem integrações diversas aí, você tem integração de, por exemplo, PySpark, você tem integração com todos os frameworks de Machine Learning e Deep Learning, você tem integração com nuvem, você tem integração com, enfim, diversas ferramentas que de alguma forma facilitam ali o teu dia a dia, né, de utilização da linguagem, e você sempre vai ter acesso a algum tipo de conector, algum tipo de meio do caminho ali para você fazer alguma rotinazinha em Python que você talvez não conseguisse com outra linguagem, ou que você talvez penasse um pouquinho mais para conseguir em outra linguagem. Além disso, a gente tem uma alta utilização, o que corrobora, né, os 3 primeiros pontos, na verdade, porque quanto mais as pessoas utilizam, mais as outras coisas vão aumentando e mais a gente cria esse ciclo, né, essa comunidade que se ajuda de fato na linguagem. Você tem alta reprodutibilidade, então você consegue reproduzir bem, por exemplo, hoje em dia na pesquisa, principalmente ali na pesquisa de Deep Learning, coisas desse tipo, a gente vê muita coisa sendo feita em Python. Então, você consegue, de fato, pegar os códigos, reproduzir, entender os resultados, entender o que está acontecendo, ver o que aquele pesquisador ou aquela pessoa que publicou aquele artigo específico estava tentando demonstrar quando ela fez aquilo, né? Então, você consegue reproduzir bem os códigos em Python, você tem um ambiente interessante para sempre fazer isso. E eu, pelo menos, considero uma rápida curva de aprendizado. Eu acho que perto das linguagens que a gente tem hoje em dia, com essa magnitude de utilização, o Python é uma linguagem extremamente amigável, né? Ela consegue trazer você para dentro dela de uma forma mais fácil, você consegue ir entendendo todos os conceitos necessários para conseguir programar em Python de uma forma bem tranquila e bem assim, de acordo com todas essas linguagens, de acordo com como as linguagens em geral estão funcionando, coisas de orientação a objeto e coisas associadas a isso. Então, dessa forma, a gente já sabe que o Python é uma ótima jogada assim, para dados e para entender um pouco melhor o mundo dos dados. E aí a gente tem diversas ferramentas, né? Além do que o Munaro e o Renan já comentaram, a gente tem ferramentas de construção de modelos, né? Que aí a gente pode olhar para PyTorch, que é o caso de hoje, TensorFlow, Scikit-learn. A gente tem análise de resultados, então, a gente às vezes vai usar uma plataforma do Jupyter, ou vai usar um TensorBot para olhar ali os gráficos, vai plotar as coisas via Matplotlib, via Seaborn, e aí aqui tem uma infinidade, né? Tem plot, tem um monte de coisa. E aí a gente pode explorar todas essas ferramentas e também entender, tipo assim, qual que é a melhor ferramenta para isso aqui que eu estou querendo fazer? Tipo, eu quero fazer um reporte, assim, eu quero reportar um estudo que eu fiz, uma análise de dados que eu fiz, e eu entendo que os gráficos que eu preciso colocar nesse reporte são extremamente simples e eu preciso de um reporte estático. O Matplotlib já vai te atender ali super bem, o Seaborn também, entendeu? Tipo, você já vai conseguir fazer as coisas de uma forma super tranquila. Eu preciso de fato acompanhar e monitorar um modelo enquanto eu estou treinando esse modelo, ou enquanto eu estou fazendo algum tipo de teste ou predict nesse modelo, eu queria continuar monitorando ele depois que ele está em produção, etc, através de métrica offline. Um TensorBoard, por exemplo, vai te atender muito bem nesse caso, porque você vai estar sempre monitorando ali os treinos, vendo o que está acontecendo com as métricas, como que está a loja desse modelo, o que está rolando. Então, cada uma dessas ferramentas, elas vão ter meio que aplicações muito específicas e que você pode, usar de forma que te atenda melhor. Então, dependendo do seu problema, dependendo da necessidade do seu dado, você escolhe uma, escolhe outra, escolhe uma integração, escolhe outra. E isso é uma grande questão do Python, porque você consegue fazer isso com muita facilidade. Você consegue variar essas ferramentas de uma forma muito fácil, porque, em geral, é muito fácil acoplar essas ferramentas ao Python. E aí, para versionamento, né, a gente está sempre usando Git, GitHub, GitLab, todas essas questões.
E aí também é uma coisa que eu trouxe aqui, muito mais para estimular quem não está acostumado ainda a usar essas ferramentas, para começar a usar, para se acostumar a usar, porque elas são de fato muito boas para quando você está desenvolvendo. Às vezes já estou desenvolvendo sozinho, não preciso de uma ferramenta de versionamento, só vou usar ela quando eu estiver desenvolvendo com alguém. Beleza, tudo bem, mas, tipo assim, às vezes vai te ajudar, tipo assim, fiz uma mudança no meu código que não ficou legal, ficou meio zoado isso aqui, eu preciso mudar, eu preciso voltar essa parada. Aí, normalmente, o Git vai te ajudar com essas coisas, porque aí você vai conseguir, de fato, dar um rollback, você vai conseguir, de fato, trazer o teu código para um momento em que, tipo, você sabia que estava tudo funcionando direitinho, que estava tudo, de fato, fazendo sentido, né? E olha, isso é uma parada que, assim, para modelo, principalmente modelo de PyTorch, na minha experiência, faz muita diferença. Porque às vezes você muda uma parada no modelo, você muda alguma coisa no pipeline do teu modelo, que você quebra as coisas. É inevitável, às vezes você vai fazer isso. E isso te ajuda, tipo, se você está sempre versionando, se você está sempre atualizando o seu código de uma forma organizada, você sempre vai saber quais são os pontos em que o teu código está reprodutível, em que o teu código está funcionando muito bem, onde você pode ou não melhorar, como que você organiza essas melhoras e define os steps, né, para você melhorar esse código. Então, tipo, isso aí é sempre muito bom de aprender e de fomentar, né, dentro da sua carreira de desenvolvimento, sua carreira de dados. E aí, beleza. Né? Qual que é o objetivo dessa palestra de hoje? A gente vai olhar para o modelo de classificação, bem simplão. Inclusive, a estrutura desse modelo provavelmente não é a melhor para esse tipo de problema, mas é muito mais para mostrar para vocês coisas sobre a ferramenta que não são tão intuitivas e que, assim, às vezes a gente procura na internet, a gente consegue achar, mas a gente demora um pouco para achar. Então, a ideia é facilitar um pouco o uso dessas ferramentas e principalmente essas duas ferramentas, né, que são o PyTorch e o PyTorch Lightning, que é como se fosse um empacotador de PyTorch, nesse caso, e aí usando um dataset de exemplo para entender como que eu posso explorar melhor essas ferramentas, que maneiras eu posso usar elas, de um jeito que vai funcionar, de um jeito que eu posso depois ir iterando e melhorando o modelo e conseguindo ver os resultados acontecendo. Então, beleza. O que é PyTorch, né? A gente fica falando PyTorch, 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 mas o que é de fato o PyTorch? PyTorch é uma biblioteca Python, mas, quer dizer, também tem C++, mas enfim, vamos falar de PyTorch aqui agora. PyTorch é uma biblioteca Python baseada no uso de tensores. Então, em tensores, a gente tem aquelas estruturas de grafos, né? Então, tipo, quando a gente está pensando em tensores, a gente está pensando em fluxos de dados, ali, fluxos de informações acontecendo. Então, é como se você tivesse o tempo todo montando uma estrutura de grafos. E aí, essa estrutura de grafos, ela vai ter fluxos específicos, né? Então, às vezes, ela vai ter um fluxo para uma direção, às vezes, ela vai ter um fluxo para uma outra direção, e aí, dependendo do que estiver acontecendo, você vai estar num momento ou no outro. Além disso, por utilizar essa estrutura de grafos, o PyTorch ele tem desde sempre, se eu não me engano, a utilização de grafos dinâmicos. O que isso significa? Que o grafo, né, essa estrutura que define assim, o dado A vem para cá, daí daqui para cá passa para cá, daí daqui para cá passa para cá e assim vai, essa estrutura ela é meio que montada conforme o código vai sendo feito, conforme o código vai rodando. Qual é o contrário disso, né? Qual é a contrapartida disso? Antigamente, quando a gente tinha no TensorFlow os grafos estáticos, o que acontecia? Você precisava primeiro definir toda a sua estrutura. Então, imagina que você está montando um modelo, e aí você está montando um modelo de Deep Learning ali, e você precisava antes definir tudo o que ia acontecer no seu modelo, para depois, de fato, você rodar o seu modelo. Então, você precisava ter todas as ligações, todos os fluxos, tudo ligado bonitinho. A própria ferramenta precisava saber, tipo, da entrada à saída daquele fluxo de dados, o que ia acontecer. No caso do grafo dinâmico, isso muda justamente porque a gente vai estar definindo isso conforme o programa está rodando, conforme o programa está sendo feito. Então, essa é a grande diferença. Hoje em dia, o TensorFlow já passou para grafos dinâmicos, acho que depois da versão 2. Então, agora essas coisas estão muito mais próximas e parecidas. Antigamente, a disparidade entre esses dois tipos de funcionamento entre o PyTorch e o TensorFlow era maior. Ele é usado para aplicações de Deep Learning, né? Então, tipo assim, quando a gente vai fazer uma rede neural, vai fazer uma parada, um modelo um pouquinho mais robusto, né? Um pouquinho mais pesado, mais complexo, normalmente a gente pode usar
PyTorch, pode usar inclusive também o TensorFlow, mas ele está ali sempre atrelado a essas aplicações de Deep Learning, ele funciona muito bem para esse tipo de aplicação. Além disso, a gente tem possibilidade de utilizar GPUs. Então, para quem não sabe, né, tensores, operações em tensores são muito mais rápidas em GPUs, e a gente consegue fazer essas operações de uma forma muito, muito rápida em GPUs. Então, às vezes, vale mais a pena, por exemplo, você processar todo o seu modelo em GPU do que em CPU, e aí você consegue utilizar as GPUs com uma certa facilidade utilizando o PyTorch. No TensorFlow você também consegue, mas assim, pensando aqui no nosso contexto, no nosso escopo, esse cara consegue funcionar muito bem com GPUs. E você tem muita facilidade em colocar as coisas em produção também. Antigamente ele era muito, muito usado pela pesquisa, né, pela comunidade acadêmica. Hoje em dia ele já está sendo utilizado em muitas empresas, em muitas áreas mais de indústria, etc. Então ele está cada vez mais evoluindo e sendo cada vez mais fácil colocar um código, né, um modelo em produção através do PyTorch. E quem que é o PyTorch Lightning? O PyTorch Lightning é um empacotador, digamos assim, do PyTorch. Ele é como se fosse um framework Python baseado no uso de PyTorch. Então, ele está assumindo que você está usando já a biblioteca PyTorch para fazer seu modelo, para fazer o seu data loader, para você fazer o dataset, enfim, você está ali utilizando já o PyTorch. E aí o PyTorch Lightning ele vem para trazer uma camada de abstração para o seu código. Porque o que acontece com o PyTorch? Às vezes você está usando e aí você se depara com os problemas tipo assim, cara, eu preciso muito que o tensor A esteja no mesmo device que o tensor B. O que é o device nesse caso? CPU ou GPU? E aí, às vezes, você precisa ficar fazendo todo um gerenciamento de onde está cada tensor, porque você precisa que eles se comuniquem bem entre esse fluxo de funcionamento do seu modelo. Então, às vezes você fica penando no seu modelo porque o tensor A está na CPU e o tensor B está na GPU, e aí as coisas não casam, porque você não consegue fazer as operações, né, do jeito que você precisa. Ou você passa o A para a GPU, ou você passa o B para a CPU, para eles estarem no mesmo device e você conseguir fazer as operações. O PyTorch Lightning, ele já cria uma camada de abstração em relação a isso, porque ele fala assim, cara, não precisa se preocupar com isso, deixa que eu gerencio essas coisas para você, faz um modelo, que é o que é importante para você, assim, tipo, você é o cientista de dados, você é o engenheiro de machine learning, faz o modelo aí, fica tranquilo, eu vou gerenciar essas coisas para você, eu vou gerenciar onde que está o tensor A, onde está o tensor B, para quem precisa estar onde, para as operações funcionarem. E ele faz justamente esse empacotamento. Aí automatiza um monte de processo, né? Tipo seu processo de treinamento, seu processo de validação, um monte de coisa fica super rápido, super fácil de fazer. E as linhas de código diminuem bastante também. Então, pegando aqui um exemplo, né? Vamos pegar assim. Imagina que eu tenho uns dados de exemplo que são do Speech Commands. E aí, né? Eu sou suspeita, eu gosto de áudio, peguei um dado de exemplo que é de áudio. Mas é um dado tranquilo que vocês vão achar, inclusive, no próprio PyTorch. Ele já é disponibilizado via dataset do PyTorch. Ele é muito tranquilo de trabalhar com. E aí são áudios do segundo, comandos curtos, cada comando representa uma classe, cada áudio possui somente um comando, e aí eu coloco na entrada do meu modelo representações tempo-frequenciais desse comando. Já vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu tenho uma entrada que é um áudio, né? Eu tenho uma entrada que é um arquivo de áudio, digamos assim, e que precisa ser transformado, porque eu já defini ali que eu preciso de uma transformação desse arquivo de áudio. Eu não vou entrar com ele dentro do meu modelo do mesmo jeito que ele vem. Isso acontece, sim, muitas vezes quando a gente está trabalhando com modelos de deep learning. Não só para áudio, mas às vezes você precisa fazer uma compressão da imagem que você está usando. Às vezes você precisa fazer uma extração de frames do vídeo que você está usando. Às vezes você precisa fazer uma codificação do que você está utilizando para depois passar isso para o seu modelo. Então, tem diversos momentos no meio da modelagem que você precisa fazer muitas transformações em um dado que não é muito simples, num dado que não é muito fácil de você movimentar para lá e para cá. Porque, por exemplo, você pode ter um dado que é tabular, e eu vou até mostrar um exemplo aqui de como é que é um dataset do PyTorch para esse tipo de dado tabular. Mas, às vezes, você vai estar trabalhando com um dado que é muito específico, tipo um arquivo de áudio, que está numa pasta específica, numa path específica, que você precisa, toda vez que seu modelo chamar um batch, né, toda vez que seu modelo chamar um conjunto de dados para treinar, catar aquele áudio lá e trazer ele para dentro do seu modelo.
Então, às vezes, você tem necessidades muito específicas, de muito pipeline, e que você consegue resolver com o PyTorch. Então, por exemplo, nesse caso, a gente até tem um exemplo relativamente tranquilo, porque o speech commands ele se resolve. Então, o PyTorch ele tem uma classe chamada dataset. E aí essa classe, ela é meio que responsável por fazer todo o gerenciamento do seu dataset dentro dele. E aí, o que acontece? Você puxa esse dataset, e aí esse caso do speech commands, ele já tem além desse dataset, ele já tem uma classe herdada de speech commands, né? Então, tipo, eu tenho o dataset, speech commands é uma classe herdada de dataset que já se resolve, já traz os outs para você, tudo bonitinho, tranquilo. E aí ali na direita a gente vê que, na verdade, a gente só precisa se preocupar com o data loader. O que é o data loader? Vamos lá. Quando a gente está falando de treinar um modelo de deep learning, a gente normalmente vai fazer isso em batches, né? Tipo, vamos pensar ali num modelo relativamente tranquilo, que você não vai nem fazer multiprocessamento, mas que você vai treinar batch a batch. Por quê? Porque se você treinasse todo o seu modelo, todos os seus dados de uma vez só, primeiro que não ia ter memória que aguentasse. Segundo, que você não ia conseguir ter as coisas ali muito em tempo suficiente. Terceiro, que você poderia, tipo, gerar diversas variações, né? Não gerar diversas variações que poderiam ser interessantes ali para o seu treinamento. Então, quando você está treinando um modelo de deep learning, normalmente você pega assim, você tem uma base de dados gigante, pega um pouquinho, treina. Pega um pouquinho, treina. Pega um pouquinho, treina. Então, o data loader ele vai ser responsável por fazer isso, controlar os pouquinhos que você está pegando na hora que você está treinando o seu modelo. Então, beleza. O data loader ele vai pegar todo esse dataset, né, que é essa estrutura que monta os dados que você está olhando, e vai colocar eles no formato e na maneira de entrega que o seu modelo precisa. O data loader também é uma classe já built-in do PyTorch, e aí a gente consegue customizar esse data loader a partir das heranças ali, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que é esse data loader específico que eu estou usando aqui. Mas aqui, pensando nos datasets que a gente pode ter, a gente, tipo, imagina um dado tabular. Imagina que eu tenho, tipo assim, um dado relativamente tranquilo, simples de trabalhar com, um dado só com as features, tudo tranquilo. Você consegue, de fato, fazer um dataset que só vai pegar x e y, vai cuspir x e y para o data loader e vai ser isso, tá tranquilo. Tá servindo para o que precisa. Aí imagina que você tem os dados de áudio que você precisa ficar indo nas pastas, coletar aquele dado, puxar aquele dado toda vez que você precisa fazer alguma coisa. E aí esses dados vão ser definidos de uma forma muito específica. Você também consegue fazer isso na hora que você está carregando o dataset. Só você definir, por exemplo, esse init aqui e aí definir o que você precisa para o seu dado específico. Então, nesse caso aqui específico, eu tinha um caso que era tipo, eu tinha umas pastas e eu tinha umas paths específicas, eu precisava coletar os meus dados de áudio dessas paths específicas. Então, primeiro eu criava uma lista de todas as paths que eu tinha pela extensão do arquivo de áudio que eu sabia que estava dentro daquela path mãe, digamos assim. E aí eu ficava coletando ali de acordo com o que o meu data loader dissesse para o meu dataset coletar. Então, tipo, meu data loader virava e falava assim, dataset, me dá aí a file 2. Aí o dataset ia lá e carregava a file 2 para dar para o data loader. E assim vai. Então, no caso do data loader, a gente normalmente vai ter essas transformações que precisam ser feitas dentro do contexto daquele batch. Então, eu vou ter um cara que é responsável por carregar esses dados, acumular essas amostras, né, porque ele vai ficar puxando do dataset. O dataset, me dá a amostra X, me dá a amostra Y, me dá não sei o quê. E aí ele vai ter que acumular esses dados para transformar isso num batch, né? Para transformar isso num tensor que já vai ter com as dimensões certinhas para entrar dentro do seu modelo. Então, aqui nesse caso, pensando naquele primeiro dataset que a gente falou lá, que era o de comandos, né? De falar, tipo assim, up, down, backward, forward, não sei o quê. Nesse caso aqui, o nosso data loader precisa fazer o quê? Transformar os arquivos de áudio nas representações tempo-frequenciais que eu falei para vocês. E ele vai fazer isso justamente aqui nessa collate function. Então, essa collate function aqui, ela vai ser feita antes do data loader meio que condensar o batch e entregar. E aí, o que vai acontecer? Aqui eu vou montar quem são as minhas labels, né? Quem são as minhas classes, tipo, o que essa pessoa está falando, que é isso que essa classe está tentando representar. Quem são os meus tensores? Tipo, quem são os meus espectrogramas? Então, como é que eu faço para pegar esses espectrogramas? É dentro dessa funçãozinha aqui que você vai colocar isso. Por que eu preciso colocar isso aqui e não colocar
no dataset, na hora que eu carrego o dado, pensa num arquivo de áudio. Vamos pensar nesse caso específico. Às vezes, você tem arquivos que são maiores do que os outros. Então, às vezes, você tem um arquivo que dura, sei lá, 20 unidades de tempo. Às vezes, tem um arquivo que dura 19. Quando você vai montar o BET, você está montando um tensor que precisa ter a mesma quantidade, né? O mesmo tamanho de sequência para você conseguir, de fato, montar aquele tensor de normalmente 3 dimensões. Então, como é que você vai fazer, né? Você precisa encapsular isso de alguma forma. Então, normalmente, a gente precisa fazer essas transformações batch a batch por causa disso. E aí, quando é batch a batch, dentro do data loader. Então, eu sempre vou pegar quem é aquele cara, e aí eu vou pegar dentro desse cara quem é o maior deles, fazer, né, um ajuste ali no tamanho de quem é menor, e aí todo mundo vai ter o mesmo tamanho. E aí eu vou conseguir, de fato, colocar todo mundo dentro do mesmo batch, com a representação tempo frequencial que eu já falei para vocês antes. E aí tem uma coisa muito legal também no PyTorch. Além do PyTorch, né, do torch, que a gente faz o import lá no Python, assim, import torch. Além do import torch, a gente tem import torch áudio, a gente tem import torch teste, a gente tem import torch vision. Então tem um monte de PyTorches já definidos para tipos específicos de problemas. Tipo, no Torch Audio, por exemplo, que é o que eu mais uso ultimamente, eu já tenho essas transformações que eu preciso para o áudio. Eu já consigo fazer as transformações que eu preciso para colocar aquele dado de áudio dentro do meu modelo de uma forma muito tranquila e rápida, porque eu já tenho essas transformações todas built-in. A mesma coisa acontece para o TorchStat, por exemplo. Você já vai ter criação de vocabulário, você já vai conseguir fazer algumas transformações em NLP que você não conseguiria, ou que você teria que implementar ali na mão se você estivesse usando outra biblioteca, ou teria que puxar um outro package de algum lugar para você conseguir fazer. Então, isso também é uma coisa bem interessante dessa ferramenta, porque ela já vai ter várias coisas implementadas para você. Então, aí nesse caso, o que eu estou fazendo eu estou transformando os meus áudios, na verdade, eu estou fazendo o paging dos meus áudios, né? Tipo, pegando os meus áudios, vendo quem é o maior, pegando todo mundo que é menor e adicionando 0 na saída. E aí vai todo mundo ficar com o mesmo tamanho. Depois que eu faço isso, eu pego todos esses arquivos de áudio, transformo em mel espectrograma e depois eu transformo em dB. O que isso significa, tá? Eu acho que isso é um pouco específico para áudio, eu só trouxe aqui como uma curiosidade para vocês, para não ficar meio que muito no campo das ideias, mas é basicamente eu pegar uma representação do áudio e transformá-la numa representação 2D. Então, tipo, ali em cima a gente tem um arquivo de áudio normal como ele é, né? Um WAV da vida, um wave. Então, quando você está escutando ali um ponto wave, é isso aí que ele representa. Só que aí o que eu quero dar para meu modelo é essa transformação aqui, a transformação tempo frequencial desse cara. Então, o que eu estou fazendo é pegando esse arquivo, wave, e transformando no espectrograma de escala MEL. São coisas meio específicas da área, mas imagina que escala MEL é como se fosse assim. Sabe quando você tem as notas das músicas? Aquelas notas têm frequências. E a gente escuta essas frequências não só com músicas, mas com coisas diversas. Quando você tem um espectrograma em escala MEL, o que acontece é que aquelas frequências são representadas de uma forma mais parecida um pouco com a maneira como a gente percebe o som. Bem superficialmente é isso que quer dizer. E aí depois, se vocês quiserem aprender um pouquinho melhor, fica aí o tema, que é muito divertido, inclusive, mas eu sou suspeita para falar. Então, beleza. Fiz isso tudo para os meus dados estarem ali e estarem tranquilões ali, sendo servidos, digamos assim, para o meu modelo. E aí aqui vamos pensar no modelo simples, tá? Gente, de novo, esse não é o melhor modelo para esse tipo de problema. Esse provavelmente é um modelo muito pífio para esse tipo de problema, mas é mais para a gente entender a lógica inteira. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho uma MLP normal, né? Então, tipo, rede neural linear. Então, o que eu estou fazendo é pegando a entrada, multiplicando por um peso, adicionando um viés. Então, no duro é isso que eu estou fazendo. Pegando a entrada, multiplicando por um peso, adicionando um viés. Pegando a entrada, multiplicando por um peso, adicionando um viés. E aí, o que eu estou fazendo entre cada treinamento, né, entre cada época de treinamento, é só atualizar esse peso. Beleza? Tão simples quanto isso. E aí, beleza. E aí eu tenho essa entrada, que vai ser embeddings, né? Nesse caso pode ser os espectrogramas.
Eu tenho as camadas ocultas, que vão ser essas camadas lineares, né, que a gente chama de camadas lineares ou camadas densas, é muito normal ouvir densas também por causa do TensorFlow e do Keras. E aí, entre essas camadas, uma camada linear e a próxima, eu tenho uma função de ativação. Função de ativação, no geral, é uma adição de uma não linearidade dentro do seu modelo para você conseguir gerar aprendizado. Porque senão você só teria um grande modelão linear que não ia aprender grande coisa do início ao fim. Então, você precisa adicionar algumas não linearidades, é como se fosse um fatorzinho de causa ali dentro do seu modelo, para você trazer aprendizado para ele começar a se ajustar da maneira que o seu problema precisa. Então, uma ReLU, por exemplo, ela vai sempre pegar entre 0 e o máximo. Então, eu já vou mostrar para vocês como é que ela é, mas ela vai pegar uma função de ativação, assim, bem simplona. E aí, na saída, a gente tem a classificação desses espectrogramas de entrada. Então, eu vou ter uma distribuição probabilística em 3 classes, e aí a classe que tem a maior probabilidade é a classe que o meu modelo está falando, que é daquela amostra. Então, tá. Então, funções de ativação, a ReLU é assim, é o máximo entre o 0 e a entrada que ela está olhando, e a Softmax vai fazer justamente essa distribuição probabilística para as saídas, para definir quem é a classe mais provável na hora que você está saindo do modelo. E aí, beleza, agora que vem a parte do modelo em si, né? Então, tipo, a gente tem um modelo, e aí eu preciso fazer um modelo utilizando o PyTorch. Então, o PyTorch tem esse CNN Module, ele já vem meio que acoplado, assim, com várias funções para modelos, né, para redes neurais, camadas neurais, etc. Então, normalmente, quando você faz uma rede neural, quando você faz uma camada de rede neural, você faz uma classe que herda esse tipo de outra classe. Então, ali, por exemplo, eu defini que a minha classe Linear Layer, ela é uma classe linear, é uma camada linear, seguida por essa função de ativação que eu tinha falado para vocês. Então, a estrutura, assim, simplona, tá vendo? É muito visual. Tipo, eu estou vendo aqui a minha classe linear representa isso aqui. E aí, aqui, quando eu vou fazer o meu modelo de MLP, o que eu estou fazendo de verdade é fazer essas classes lineares, umas seguidas da outra, né, sequenciais. Então, aqui eu tenho 3 camadas lineares com função de ativação, mais uma camada de saída. Então, aqui é isso. Cada camada vai ser composta por uma camada linear e uma função de ativação, e a camada de saída tem uma função de ativação softmax, justamente para que eu tenha essa indicação de classe mais provável. Nesse caso específico aqui, se a gente olhar, cadê o softmax, Bibs? Onde é que você enfiou o softmax? Ele não está aqui. Por quê? Para a função de loss, que eu vou usar nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, essa camada de ativação, essa camada softmax já é meio que incluída nessa função. Então, você não pode botar ela 2 vezes, você bota ela só uma. Sofri muito com esse problema, quando você bota softmax aqui e usa cross entropy loss lá na frente, você não aprende nada. Seu modelo fica lá rodando, diz, você não sabe. Por que não está treinando? Por que não está se entendendo? Você está fazendo softmax 2 vezes, basicamente é isso. Então, em geral, você vai ter essa estrutura aqui. E aí, essa estrutura vai ficar cada vez mais ou menos complexa, dependendo da necessidade do seu dado, dependendo do tipo de modelo que você quiser fazer. Por exemplo, você quer fazer um modelo de imagem, vai ter um monte de rede neural convolucional aqui, vai ter batch normalization, vai ter dropout, vai ter um monte de troço. E aí, isso aqui vai crescendo da maneira como você precisar. Mas, em geral, a estrutura sempre se mantém. Você sempre vai ter um modelo e você sempre vai ter, tipo, extrações dos tipos de camadas que você está fazendo. Então, imagina que eu tinha, tipo, sei lá, uma camada convolucional que vem com um max pooling, que vem com uma normalização, aí vem com max pooling, e aí depois, sei lá, faz mais alguma coisa ali, tem uma ativação, qualquer coisa assim. Esse aqui é o que eu vou chamar de a minha camada convolucional. Você pode extrair isso para uma outra classe, e aí toda vez que você for botar isso dentro do seu modelo, você já bota esse grupinho todo junto, porque senão você começa a se perder muito no que você está fazendo ali dentro do modelo. Você começa a adicionar um monte de coisa, um monte de camada, um monte de troço, e as coisas vão ficando tão grandes que vai ficando confuso. E modelo é um negócio confuso, já é confuso. Às vezes a gente precisa ficar ali prestando atenção nas dimensões de entrada, de saída. Então, sempre checa isso, beleza? E aí, critério de comparação para esse nosso exemplo, estou usando uma
cross entropy loss, que é basicamente uma função de entropia cruzada. E ela vai combinar a NLL loss, no caso do PyTorch, com o log softmax, que é o que eu falei agora há pouco. Então, eu não posso fazer um softmax lá no modelo, porque eu já vou estar calculando um softmax aqui na função de custo. E aí, por que essa função é legal? Ela é boa para classificação. Por quê? Porque é como se eu estivesse olhando para duas distribuições, né? Então, tipo, imagina que eu estou olhando para a saída desse cara e eu espero que a distribuição seja todas as classes 0 e só a classe vencedora 1, né? Tipo, então, se a amostra A é de classe X, eu espero que tudo que não é X esteja 0 e a classe X esteja em 1. Então, o que eu estou fazendo quando eu aplico uma cross entropy loss? Eu pego essa classe, essa distribuição esperada, né, tudo zerado só com na classe de verdade, e aí eu comparo com a distribuição do softmax que o modelo entrega. Então, tipo assim, aqui, saída, olha só, loss, eu tenho essa distribuição aqui. A distribuição que o modelo vai entregar, ela vai vir, né, toda, vai ter 0,01 num cara, vai ter 0,5 no outro, vai ter 0, sei lá, 0,6 no outro, e assim vai. Ela vai vir toda meio que assim, não desse jeito que a gente estava esperando. Então, o que eu estou fazendo com essa loja é justamente olhando e diminuindo a diferença entre essas duas distribuições. É isso que eu estou fazendo com ela. Por que ela é uma combinação da NLL com a logmax, com a log softmax? Porque quando eu tenho uma NLL, eu já estou olhando justamente para isso, né? Se a gente pegar a equação de cima, fizer com que o P fique zero em todo mundo que não é a classe certa, e seja 1 somente na classe certa, vira a equação de baixo. Beleza? Então, tudo isso depois, gente, se vocês ficarem com dúvidas, se ficar muito denso, enfim, pode jogar aí, a gente vai respondendo, não tem problema. Depois também, quiser perguntar em outros meios, pode ficar à vontade. E aí a gente vai ter um otimizador, vou passar rápido nele também, só para dar uma ideia de como é que funciona. Então, lembra que eu falei, tá entrando o modelo, aí eu tenho otimizador acontecendo, por quê? Porque toda vez eu tô, multiplica por um peso, mas soma um bias, passa para frente. Multiplica por um peso, soma um bias, passa para frente. E assim vai. Só que depois eu preciso atualizar esses pesos. Então eu vou justamente voltar esses dados todos, né? Eu vou voltar com esse trajeto todo. Então eu estava indo forward e agora eu estou indo backward. E aí eu vou voltar esse trajeto todo para entender quais foram as variações entre esses pesos e aí conseguir fazer essa atualização. O otimizador é quem vai fazer isso. Ele vai gerar justamente esse step de atualização para os seus pesos, para os pesos da sua rede. Então, esse aqui é o Adam, ele é muito utilizado hoje em dia. Ele vai atualizar os parâmetros calculando o primeiro e o segundo momentos da função de loss, tá? E aí ele utiliza as constantes de regularização e uma taxa de aprendizado, que pode ser variável ou fixa. Então, jogo rápido aqui, não vou me atentar muito a essas equações. Calcula o gradiente, calcula a média móvel do primeiro momento, calcula a média móvel do segundo momento, desce isso tudo, faz a correção das duas médias móveis, e aí depois ele gera um novo vetor de parâmetros, onde aquele alfa vezes blá 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 ali, é justamente esse fator de atualização que ele está colocando no meu peso. Beleza? Então, beleza. Falei isso tudo, falei do modelo, falei um monte de coisa, estou até aqui com a garganta já ferrada. Mas agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar isso tudo, né? Eu preciso pegar isso tudo que eu montei e juntar. E aí é aí que o PyTorch Lightning vai entrar para ajudar. Por quê? Porque ele vai justamente fazer esse empacotamento do seu modelo. Ele vai meio que pegar todas essas coisas que você montou e vai juntar tudo num negócio que é um fluxo que vai funcionar, um pipeline que vai funcionar para você e vai ser muito fácil de fazer. Então, vai automatizar as rotinas de treino, vai automatizar as rotinas de validação e teste, vai disponibilizar alguns métodos de debug, por exemplo, ele tem uns negócios muito legais que você pode usar, que é tipo assim, Fast Dev Run, por exemplo, que você consegue colocar, que ele só meio que faz uma rodada do modelo muito rápida, só para ver se você não errou coisa de código, faz tipo um debug para você, só para você não ficar ali esperando época a época, para no final da época o negócio dar ruim, sabe? E aí você tem outras coisas, por exemplo, quando você faz um modelo, às vezes você quer saber se o seu modelo aprende. É importante esse passo, inclusive, que olha, tem um modelo que não aprende. Como é que você normalmente faz isso? Você vê se você consegue overfitar ele. Tipo, será que se eu der muita facilidade para esse modelo aqui, ele vai aprender e vai conseguir não errar mais? É isso que você quer saber. Ele aprende?
Aí você tem isso também disponibilizado de forma automática aqui no PyTorch Lite. Você pode botar lá para ele meio que simular um overfit para você ver se seu modelo chega a loss 0. Porque tem modelo que não chega, e às vezes você precisa revisar a estrutura do modelo, você precisa entender se tem alguma coisa errada acontecendo. Então, todas essas coisas são bem importantes. Ele vai automatizar o monitoramento, porque ele define alguns loggers ali que você consegue utilizar muito tranquilamente. Gerencia a alocação de tensores, como eu falei lá atrás, né? Então, tipo, o tensor A está na CPU, mas o B está na GPU. O PyTorch Lite vai resolver isso para você. E vai automatizar esses cálculos de loss e otimização e aplicação do otimizador. Então, a carinha dele é essa aqui. Eu tenho um Lightning Module, que é como se fosse sim um empacotador do meu modelo. E aí, nele, eu vou definir o meu modelo aqui, por exemplo, nessa MLP, vou definir o meu critério de comparação, que é a minha loss, vou definir learning rate, e aí eu vou começar a definir também o meu otimizador. E aí, beleza. Para esse modelo simplão que a gente fez, o forward é tão simples quanto, olha, modelo, me dá a saída. Então, você vai ter essa estrutura aqui. Além disso, ele faz essa automatização, né, das rotinas de teste, treino, validação, tudo isso. Como que a gente normalmente faz isso em PyTorch sem utilizar o PyTorch Lightning? A gente tem que ir lá, aí faz um forzinho ali de treino. Então, para cada batch, você precisa fazer uma rodada do modelo. Aí você faz, né, tipo, então olha só, eu vou puxar para cada época, essa é a minha rotina de treino. E aí a minha rotina de treino, para cada batch, então, para cada época, dentro de cada época, para cada batch, eu tenho um forward pass, que é o que eu falei, né? Passo o fluxo para frente. Depois eu tenho que calcular a loss, então essa partezinha aqui, compute loss. Depois eu pego o valor daquela loss e falo, preciso minimizar essa loss. Então eu passo para trás, e aí eu faço todo o fluxo para trás, calculo todas aquelas variações dos meus pesos para gerar a atualização deles, e aí eu meio que tipo, atualizo os pesos. Depois eu defino minhas métricas e faço um login. Então eu preciso fazer tudo isso, né? Eu preciso, tipo, passo para frente, passo para trás, passo não sei aonde. E aí, aqui no treino é até relativamente tranquilo, porque você não tem que ficar muito preocupado com, por exemplo, será que o meu gradiente está atualizando? Porque no treino ele tem que atualizar, os seus pesos da rede tem que atualizar. Mas no teste na validação, não. No teste na validação, você não pode atualizar os pesos, eles têm que se manter como estão. Então, você precisa botar ali várias coisinhas. Você precisa falar para o modelo, aqui não atualiza os pesos, estou só rodando uma validação, estou só rodando um teste. Então, você precisa definir todas essas coisas. Com o PyTorch Lite, isso fica muito mais sim, fácil. E aí você consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Você diminui as linhas de código, faz o forward, faz o cálculo da cross entropy, o próprio cálculo da loss já se resolve e você já está fazendo o otimizador funcionar ali. Você não precisa chamar ninguém. O próprio framework já entende que você calculou a loss, que você precisa fazer a atualização dos pesos utilizando o otimizador que você setou aqui. Então, aqui a gente tem esse Adam setado para a configuração do otimizador. Então, aqui ele já vai entender que precisa fazer isso. E aí você consegue fazer metrificação, tudo que você precisa logando simplesmente essas métricas. E aí você pode até fazer uma average ali no final da época, mas não precisa necessariamente, é só se você quiser. Então, o PyTorch Lite tem todas essas questões. E além disso tudo, ele vai concentrar esses logs nas pastas desejadas. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o exemplo de TensorBoard. O TensorBoard, ele é uma ferramenta que nasceu muito em conjunto ali, né, com o TensorFlow, justamente para fazer esses logins de modelos. Eu quero monitorar a loss do meu treinamento, eu quero monitorar a loss da minha validação, eu quero saber o que está acontecendo com o meu modelo, como que está essa variação está muito abrupta, essa variação está relativamente suave, como é que está isso? Então, esse tipo de monitoramento vai te ajudar muito com isso. E aí você vai conseguir justamente fazer isso muito fácil com o PyTorch Lightning, porque é tão simples quanto você seta um logger e passa para ele esse logger. E aí toda vez que você estiver lá dentro do seu step de treinamento, por exemplo, você fala assim, loga aí para mim, por favor, a training loss. E ele vai logar para você, porque ele já sabe quem é o seu logger e ele já sabe como logar.
Então, você não vai precisar ficar perdendo tempo, digamos assim, fazendo todo um setup de como é que eu vou logar isso, como é que eu vou deixar isso aqui bonito para apresentar. Porque no final você precisa gastar mais tempo justamente com a análise daqueles dados, justamente com fazer aquele modelo, justamente com entender se aquele modelo funciona para o que você quer, de fato, entregar com aqueles dados. Então, isso tudo vai facilitar muito esse processo. Então, além do TensorBoard, essa ferramenta também aceita Neptune, MLflow, diversos outros, Comet, diversos outros tipos de loggers, né, digamos assim, de modelos e monitoradores, e também vai facilitar muito esse processo para você. E aí, o que eu sempre indico, tá? Eu já estou falando para caramba, passei meu tempo, mas o que eu sempre indico nesses casos? Cria um arquivo pai para cada função. Lembra que a gente falou de dataset e dataloader? Cria um ponto pai desse cara, define eles dentro daquela estrutura, mantém aquilo funcionando certinho, checa se tudo que você fez nesses dois casos está funcionando ok, para depois você passar para os outros passos. Cria o seu modelo, o seu PyTorch model, dentro de um outro arquivinho, também checa se está funcionando, cria um dataset fake, digamos assim, com dados randômicos, só para ver se as dimensões do que está acontecendo ali, as dimensões dos dados de entrada e saída estão, de fato, de acordo. Cria o seu main também, tipo assim, eu preciso que rode um treino inteiro aqui, eu preciso que rode tudo aqui, tipo, treino, validação, teste, predição, tudo no mesmo arquivo. Então, tipo, define esses steps e essas coisas que você precisa e separa isso de uma forma organizada. Cria o seu módulo também separado para você conseguir definir, tipo assim, o modelo ficar completamente desacoplado daquilo. Você vai chamar o seu modelo que está em PyTorch dentro do seu PyTorch Lightning Model, mas, tipo, aquilo está desacoplado. Se você mudar aqui, vai refletir aqui, você não precisa ficar mexendo em um monte de código, em um monte de lugar diferente. E aí, uma dica que eu sugiro, que tenho usado bastante recentemente, facilita muito a vida, cria um makefilezinho. Makefile, ele vai te ajudar porque você consegue criar umas rotininhas para rodar aquele modelo, ou rodar qualquer coisa que você estiver fazendo, na verdade, em Python ou em qualquer linguagem. Rápido. Tipo, imagina que você sempre roda a mesma rotina de run. Tipo, todo dia que você mexe naquele código, você roda sempre a mesma rotina de run. Pô, cria um makefile disso, que aí você consegue fazer assim, só um make run, que ele vai fazer aquele código, tipo, vai botar aquele comando todo para você lá. Então, train, test, run, overfit, check metrics, o que fizer sentido para você. Facilita o teu trabalho de desenvolver o modelo, porque já é muito complicado, já demanda muito tempo. Você já vai estar com a cabeça cheia só de você pensar naqueles dados, naqueles modelos, em como fazer aquilo, o que vai fazer mais sentido para um determinado tipo de dado. Então, você precisa se concentrar nessas tarefas, que são as mais importantes mesmo. E aí, deixa a ferramenta te ajudar a fazer as outras coisas. E é isto. Esse código vai ficar disponível, eu estou melhorando ele um pouquinho antes de botar lá nesse repositório. O meu contato é GBFelgas, acho que em todas as redes sociais. E aí eu aproveito para fazer uma propaganda aqui, bem para a Globo, a gente está com várias vagas abertas, é muito legal trabalhar lá. Então, sempre que vocês também quiserem saber alguma coisa mais sobre a empresa e quiserem me perguntar, eu estou disponível. E é isso, pessoal.